O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Diz-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos coloca diante de duas realidades: o poder dos reis, Ciro, César, citados nas leituras, e o poder de Deus. Aonde está o verdadeiro poder? Está em Ciro, que libertou o povo de Deus? Está no imperador César? Ou está em Deus? Precisamos descobrir o verdadeiro poder, o poder que faz bem, aquele poder a qual nós pertencemos, o poder que cuida de nós. Por isso que o nosso salmo de hoje, o salmista, nos convida a dar glória ao Senhor, poder e glória, somente a Ele. O texto da primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, fala de um momento em que o povo de Deus, ele tinha sido levado para o exílio na Babilônia. E o povo ficou escravo na Babilônia. E de repente aparece um homem, um imperador sírio, que era rei da Pérsia. Ciro conquistou praticamente todos os impérios do Oriente, inclusive a Babilônia. E quando ele toma a Babilônia, ele permite que o povo de Deus voltasse para a terra, o ano 580 a.C. Ciro permitiu que o povo voltasse, era o que o povo sonhava, voltar para a terra, e Ciro, o imperador, permitiu isso. Mas Ciro era um imperador, um homem pagão. E a gente pergunta, mas como? Ora, Deus pode usar de qualquer pessoa para o projeto dele. Deus pode usar até uma pessoa que não tem religião. Por quê? Porque o poder é dele. Ciro foi um homem, um imperador, um homem poderoso. Mas se Deus não quisesse, Ciro não ia fazer aquilo. O poder, embora Ciro fosse um homem poderoso, mas o poder era de Deus. É Ele que permitiu. Por isso que o texto ainda fala aqui que Deus, tomei pela mão
chamei pelo nome. O nosso texto diz que Ciro, Deus ungiu Ciro. Ciro se tornou ungido de Deus, um homem pagão. Deus, portanto, pode usar qualquer um, qualquer pessoa, para o seu projeto, desde que essa pessoa, portanto, seja praticante do bem. Deus tomou pela mão, escolheu um estrangeiro, um pagão, para realizar a libertação do povo. Nós muitas vezes ficamos perplexos diante dos acontecimentos do nosso tempo, né? Às vezes nós não conseguimos entender para onde que a nossa história está indo. Às vezes nos sentimos perdidos e nos perguntamos: onde que Deus está? Quando parece que a nossa história ela toma uma direção que a gente não entende, a gente se pergunta: onde que Deus está? Deus está conosco. E Ele é capaz de usar até quem a gente jamais poderia imaginar, se por projeto dEle. Portanto, Deus nunca nos abandona. Ele encontra sempre formas de intervir na nossa história. Nem sempre nós conseguimos perceber ou entender isso, o alcance do poder de Deus. Como Ele usou um rei pagão para libertar o povo. Mas Deus está na nossa vida, na nossa história, nos conduzindo, com graça, com bondade e com poder. O texto do Evangelho também nos fala um pouco disso. No texto de hoje, os fariseus e os herodianos armaram uma cilada para pegar Jesus. É muito importante lembrar historicamente que no tempo de Jesus, a Palestina, onde hoje se encontra a guerra, Palestina, praticamente toda a faixa de Gaza, né, até na divisa com o Egito, era dominado pelos romanos. O imperador romano é que dominava aquela região. E os romanos então dominavam aquela região, né? Aquela região foi sempre palco de guerras. Um domina, o outro volta e domina. A história, aquilo parece que não termina, a história ali de conflitos. Então naquele tempo os romanos dominaram aquela região. E como aquela região estava sob o domínio dos romanos, os romanos cobravam pesados impostos do povo judeu. E o povo era totalmente contrário, a maioria do povo se sentia humilhado diante da cobrança de impostos dos romanos. E aí um grupo, os fariseus e os herodianos, armaram uma cilada para pegar Jesus. Eles chegaram perto de Jesus, como se fossem bons amigos, fizeram um elogio a Jesus. O senhor é um homem muito bom, tal. Responde uma coisa: é lícito ou não pagar imposto para César? Os fariseus, eles não gostavam do poder romano, mas eles, na verdade, eles não gostavam, mas não faziam nada contra, porque eles também usufruíam dos impostos do poder romano. Os herodianos apoiavam e reconheciam o poder do Império Romano sobre eles. Então esses dois grupos fazem essa pergunta: é lícito ou não pagar César? Até então, uma pergunta simples, mas não era. Essa pergunta era provocadora e trazia dificuldades para Jesus. Pois, em caso de Jesus falar assim: não, sim, se deve pagar imposto para César, eles iam jogar Jesus contra o povo ia falar assim: traidor nosso,
está contra nós. Ele é a favor do Império Romano. No ponto de vista religioso, pagar imposto aos romanos significava aceitar o culto do imperador. Por outro lado, se Jesus falasse assim, não se deve pagar o tributo, ele estaria afrontando o Império Romano. Portanto, qualquer resposta que Jesus desse, eles iriam pegá-lo. E Jesus então faz algo interessante. Ele pede uma moeda para eles. E eles trazem uma moeda. E Jesus pergunta: quem é a figura que está nessa moeda? Que inscrição que está na moeda? Eles falaram: a figura é César. A moeda, ela trazia a figura de César. E tinha uma inscrição nessa moeda. Estava escrito assim nessa moeda: Tibério César, filho divino do venerável Augusto. César ele se considerava um Deus. E aí Jesus pega a moeda e diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí? O que é de César e o que é de Deus? Jesus, ele diz assim: dai a César o que é de César. O que é de César? O tributo. Jesus não negou a existência da ordem econômica, política. Nós podemos até questionar se nós pagamos muitos impostos, se o imposto é caro. Nós temos direito de questionar isso. Mas como cidadãos, nós temos que pagar o imposto. Nós podemos questioná-lo, se é justo, se não é justo. Claro, tem muito imposto que não é justo. Às vezes se paga muito. Isso é um direito da gente questionar. Mas é preciso pagar dentro do sentido do imposto. Ele é justo no sentido que ele deve voltar para o bem comum. Às vezes nem tanto. Ele volta para o bem comum, mas ele deve ser usado para o bem de todos. Jesus não questiona isso. Mas Jesus questiona o seguinte: quem é soberano? O que é de Deus? Somos nós, o ser humano. Toda a criação, inclusive até o material da moeda é de Deus. A imagem de Deus está em cada um de nós. Por quê? Porque lá no livro do Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus está em nós. Se a moeda tem a imagem de César e é dele, a moeda é dele, nós temos a imagem de Deus em nós, então nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele. A imagem de Deus está em cada um de nós. Até mesmo César pertence a Deus, como vimos na primeira leitura. O poder de Ciro vinha de Deus, vem de Deus. É muito importante a gente pensar isso, que Deus é o nosso bem maior. Às vezes hoje nós usamos muito, as pessoas hoje não usam tanto dinheiro mais, né? Não se perde tanto dinheiro, mas às vezes se perde cartão de crédito. E quando a gente perde um cartão de crédito, quando alguém nos rouba um cartão de crédito, aí nós corremos atrás. É bloquear o cartão, interessante. E eu me perguntaria, e quando, às vezes, diante das dificuldades, nós perdemos Deus, o que a gente faz? Às vezes a gente perde Deus, porque Deus não perde a gente, nós é que perdemos Ele. Às vezes a gente não faz nada. Nós perdemos Deus, às vezes. Perdemos Deus e para a gente parece tudo normal. Não. Deus não nos perde. Perder Deus é perder a nós mesmos. É perder a nossa identidade, perder nossa estrutura.
Acredito que quando a gente perde Deus, a gente perde tudo. Portanto, nós precisamos voltar a Deus e descobrir nele a centralidade da nossa vida. Nós somos criados para a comunhão com Deus e só nos sentimos felizes, realizados, quando nós entregamos, confiamos e nos colocamos inteiramente nas suas mãos. Deus deve ser a nossa referência, não César. Deus deve estar sempre em primeiro lugar, porque às vezes nós podemos colocar outras coisas no lugar de Deus. Eu diria os Césares. César tem vários nomes, que a gente devolve tudo para ele, mas não devolvemos para Deus. César pode ser o dinheiro, César pode ser um partido político, César pode ser um time de futebol. Partido político nos decepciona. Político nos decepciona. Time de futebol decepciona. Não decepciona? Até alguns hoje, então, meu Deus do céu. Mas Deus não nos decepciona. Por isso, quem que deve conduzir sua vida, meu irmão, não é seu time de futebol, não é o seu partido político, não é o seu político, é Deus que deve conduzir sua vida. Você tem todos os direitos de ter seu time de futebol, porque isso é necessário, faz parte da vida. Tem o seu partido político, claro, mas não são eles que vão conduzir sua vida. Não são Césares que vão conduzir sua vida. Não são eles que devem direcionar sua vida. A centralidade da nossa vida é Deus, porque nós somos dele. E a grande pergunta é: Deus é de fato o nosso único Senhor? A questão fundamental é a gente saber o seguinte: quem alimenta a nossa vida? Deus ou César? Quem ocupa o centro da minha vida? É Deus ou César? Nós estamos a serviço de quem? De Deus ou de César? Os Césares existem, e eu numerei alguns, mas como eu disse, nós devemos estar a serviço de Deus. Os Césares, nós não vamos servi-los. Portanto, a grande questão é dar a César o que é de César, Deus é que é de Deus. César tem as coisas dele, mas nós não podemos esquecer em devolver a Deus aquilo que é dele. É cada um de nós, é a nossa vida, nós pertencemos a Ele e Ele cuida de nós, pois Ele não nos decepciona. Portanto, diante dessa realidade entre César e Deus, os Césares existem, mas cuidado, não vamos esquecer de Deus. Ele deve ser a razão e o centro da nossa vida. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,